Dois garotos caminham sob um pôr do sol tranquilo, enquanto um deles, de forma grosseira, anuncia sua urgência em mudar de vida a qualquer custo. O amigo faz careta e soa frio, enquanto o outro ri sem vergonha, exagerando nas provocações. As brincadeiras ficam cada vez mais cruéis, enquanto o céu brilha suavemente, contrastando com o tom vulgar da conversa. Ele se encontra deitado em uma cama, olhando para o teto em choque, perguntando-se como sua vida chegou àquele ponto. Uma garota tímida segura a camisa aberta, tremendo ao confessar sua insegurança e falta de experiência social a Sodo. Outra mulher desvia o olhar, suando de nervoso, pedindo para que ele não a coloque em situações constrangedoras. Uma mulher de óculos se aproxima, inclinando-se perto demais, perguntando com suavidade se ele está se sentindo tenso. Uma garota de cabelo rosa sorri com devoção exagerada, declarando em voz alta sua admiração por Sodo. Cercado por mulheres excessivamente entusiasmadas, Sodo fica preso no meio delas, enquanto todas falam ao mesmo tempo, implorando por sua atenção neste estranho novo mundo. No balcão, Sodo soma os produtos com educação, explicando calmamente que vem de outro mundo muito parecido com aquele. Ele embala os itens com um sorriso treinado, lembrando-se de como tudo parecia normal até as regras de seu mundo mudarem de repente. Uma caixa de produtos de cuidados pessoais cai no balcão quando uma garota pergunta a opinião do atendente, colocando-o numa situação desconfortável. Uma estudante curvilínea se inclina sobre o balcão com um sorriso travesso, claramente querendo mais do que um simples atendimento. Sodo muda para o modo profissional, levanta o polegar e elogia com entusiasmo a escolha da cliente, tentando manter a situação sob controle. De longe, duas garotas riem perto do balcão, cochichando comentários maliciosos sobre o produto e chamando o atendente de absurdamente ousado. Em outra mesa, uma garota cobre um sorriso perverso com a mão enquanto se pergunta em voz alta qual seria a preferência pessoal do atendente. A amiga, constrangida, grita seu nome e a repreende, horrorizada por ela estar colocando o funcionário naquela situação. Ela a puxa para longe do balcão, sussurrando que seu comportamento está passando dos limites. Um frasco de loção é colocado no balcão quando o rapaz pede casualmente para passar tudo junto. No caixa, o casal discute sobre produtos de cuidados pessoais, enquanto Sodo suporta a discussão em silêncio. As vozes deles ecoam enquanto admitem não entender muito do assunto e zombam um do outro. Sodo se despede com educação, escondendo seu desconforto atrás de um simples agradecimento. Quando finalmente vão embora, o casal se afasta feliz, sem perceber que Sodo os observa como prova de que este é um mundo onde os valores tradicionais foram invertidos. Garotas olham as prateleiras da loja de conveniência enquanto Sodo pensa que foi jogado em uma sociedade distorcida. Um close em seu olho cansado mostra ele respondendo à preocupação de um colega com calma forçada. Seu olhar é interrompido por algo bloqueando completamente sua visão, quebrando sua expressão séria. A gerente entra carregando uma caixa enorme e ocupando quase toda a porta. Sem perceber o espaço que toma, ela pede desculpas rigidamente por atrapalhar a passagem. Enquanto Sodo insiste que está tudo bem, lutando contra o constrangimento da proximidade, ela cora e reclama de funcionários invisíveis que estariam zombando dela. Triste, ela admite que sua aparência torna difícil manter limites. Sodo sorri gentilmente e agradece, escondendo o quanto ficou abalado com a atenção repentina. O rosto dela fica vermelho de surpresa ao agradecer de volta, chocada com o efeito que um simples elogio teve nela. Caixas caem de uma prateleira com estrondo, assustando todos enquanto a bagunça ameaça causar mais constrangimento. Sodo se curva e garante que não se machucou, enquanto a gerente entra em pânico, preocupada por talvez tê-lo ferido. Ela lamenta que sua falta de jeito possa arruinar suas chances de felicidade. Sodo se oferece para reorganizar as prateleiras, reclamando por dentro que a situação toda é difícil de lidar.
Agachado entre prateleiras altas, ele fica sozinho com seus pensamentos sobre como as pessoas desse mundo lidam de forma tão diferente com desejos e relações. Pacotes coloridos de lanches chamativos e comidas quentes enchem as prateleiras, refletindo os impulsos exagerados dessa sociedade. Outro expositor mostra produtos adultos de forma escancarada, prova de que o desejo vende tanto que as prateleiras estão quase vazias. Sodo pega os itens com um olhar cansado, sabendo que tudo ali foi feito para chamar a atenção de jovens clientes. Sua mão para sobre uma embalagem chamativa de um produto de proteção, percebendo que até isso é vendido como diversão neste mundo invertido. Ele observa a embalagem com seriedade, murmurando que apenas os papéis sociais foram trocados em relação ao seu antigo mundo. Lembrando da promessa de tomar controle da própria vida, ele encara a embalagem, perdido em pensamentos, até que uma tosse alta o traz de volta à realidade. Uma estudante fica de pé diante dele. Sua postura rígida e imponente cria uma tensão forte e desconfortável. Caído no chão e surpreso, ele pede desculpas rapidamente enquanto tenta reagir à presença daquela garota que o encara de cima. Ainda segurando o item, consegue fazer uma pergunta educada à cliente, enquanto pensa em como esse produto é exageradamente valorizado naquele mundo. Os olhos dela se arregalam e o rosto fica vermelho ao perceber que ele é o rapaz famoso de quem tanto falavam. Com o coração acelerado, ela se inclina para frente com um sorriso nervoso e assustado, curvando-se repetidas vezes e pedindo desculpas de forma tão intensa que mal consegue se explicar. Com a cabeça baixa e os dedos mexendo no colarinho, ela murmura frases incompletas sobre o que ouviu dizer a respeito dele. Ele se inclina um pouco com um sorriso calmo e curioso, pedindo que ela repita. A garota recua imediatamente, o rosto em chamas, tomada por vergonha. Ela ofega, tremendo, chama-o de terrível, mesmo enquanto sua respiração irregular revela uma confusão emocional intensa. Observando a reação exagerada, Sora leva a mão ao queixo e pensa frustrado. O que há de errado com essa garota? Passando por ela com uma cesta, ele diz que vai resolver o assunto, como se estivesse lidando com algo instável que já conhecia bem. Seu olhar cai rapidamente para o colarinho úmido dela, percebendo que ela se parece mais com as garotas tímidas de seu antigo mundo do que com as pessoas ousadas daquele lugar. De repente, ela se ajoelha completamente no chão da loja, forçando-o a parar diante do pedido extremo. Com o rosto encostado no piso, ela diz seu nome e confessa que veio até ali seguindo rumores, passando vergonha só para vê-lo. O semblante dele fica sério ao perguntar que tipo de boato levaria alguém a esse ponto. Mantendo distância, ele explica de forma atrapalhada que não estão procurando novos funcionários, enquanto ela permanece imóvel no chão como se implorasse. Então, com a voz quase inaudível, ela faz um pedido pessoal que o deixa totalmente em choque, como se o próprio chão tivesse falado. Erguendo os olhos marejados, ela confessa sua pressa em viver algo importante pela primeira vez, revelando sua ansiedade e insegurança. Sora entra em pânico com a cena no meio da loja iluminada, refletindo sobre como conceitos como inocência e pureza deveriam ser simples, mas nunca realmente são. As prateleiras de bebidas se desfocam enquanto sua mente lembra de seu antigo mundo, onde as expectativas sociais eram completamente diferentes. Um close em seu uniforme mostra que nesse novo mundo, os papéis foram invertidos, deixando-o preso entre valores opostos. O rosto corado da garota ocupa sua visão enquanto ele percebe que situações assim acontecem com frequência, embora a intensidade dela seja inútil. Ele se afasta e caminha mais fundo na loja, pensando em como é raro encontrar alguém tão desesperado por validação. A garota observa nervosa, ainda ajoelhada, enquanto escuta atentamente quando ele define um horário para conversarem mais tarde, tratando o pedido como um compromisso sério. Ao olhar por cima do ombro, ele diz que estará ali após o trabalho. Os olhos dela se enchem de lágrimas de gratidão e ela junta as mãos, agradecendo com a voz trêmula, misturando alívio e expectativa.
Um ventilador de teto gira acima, enquanto Sora admite, em pensamento, o quanto é difícil existir em um mundo cujas regras ele não compreende. A fachada da loja fica sobre o céu noturno, enquanto despedidas educadas escondem a tensão do que está por vir. Sora sai da loja de conveniência sozinho, vestindo seu uniforme, caminhando pela noite silenciosa enquanto se prepara mentalmente. Seus olhos arregalam levemente quando algo fora de vista chama sua atenção. Ao longo da rua deserta, ela está parada sobre um poste de luz com o celular na mão, parecendo pequena e ansiosa diante da cidade escura. Em uma sequência rápida de 3 momentos, ela se remexe inquieta, olha para o telefone e tenta ajeitar a postura, preparando-se de forma desajeitada para o encontro. Ele surge de repente com um cumprimento tranquilo, fazendo-a gritar e deixar o celular cair enquanto seu corpo inteiro salta de susto. Os dois se abaixam ao mesmo tempo para pegar o telefone caído. Ele pede desculpas rapidamente enquanto ela diz que está bem, mesmo com os joelhos tremendo. Na tela, aparece um artigo constrangedor sobre experiências íntimas, revelando o tipo de pesquisa confusa que ela vinha fazendo. Os olhos de Sora se arregalam e um suor frio surge quando ele entende exatamente o que ela estava lendo para aquela noite. Ela avança em pânico, o casaco escorregando dos ombros, gritando que não é o que parece. A humilhação entra em conflito com o desejo de não ser mal interpretada. Ele caminha atrás dela com uma expressão neutra e pergunta calmamente o que exatamente não é o que parece, deixando-a presa a um silêncio pesado. Um pedido de desculpas quase inaudível paira no ar. Segurando o celular com mãos trêmulas, ela fica vermelha ao repetir timidamente o que havia lido sobre prazer e expectativas. Ele a encara, surpreso com a franqueza repentina, e acaba soltando uma risada nervosa, também corando. Na rua escura, ele segue à frente com confiança exagerada, falando de forma imprudente sobre promessas ousadas, enquanto ela caminha atrás em silêncio, mexendo nos dedos e completamente corada. Ela gagueja ao perguntar para onde aquilo tudo está levando. Ele olha por cima do ombro e responde que estão indo para a casa dele, dizendo isso como se fosse algo normal e inevitável. Sob as luzes da cidade, ele comenta que mora sozinho. Ela se enrijece em choque com a forma direta como ele conduziu a situação, depois ri nervosamente e esfrega o rosto, tentando esconder o medo da própria escolha. Ele observa cada tremor em seu rosto, percebendo o receio escondido atrás do sorriso forçado. Ao ver seus olhos brilhando e vermelhos, ele se pergunta se ela tem mais medo da situação em si ou do que aquilo representa para ela. Para aliviar a tensão, ele estende a mão com cuidado e sugere que caminhem juntos, perguntando silenciosamente se ela aceita aquele contato simples. Os olhos dela se arregalam de susto. Aquele gesto inocente a afeta mais do que qualquer palavra constrangedora de antes. Em desespero, ela tenta empurrar dinheiro para ele, tratando a proximidade como se fosse uma transação. Abraçando a si mesma e dando um passo para trás, ela se atrapalha nas palavras, dizendo que não é sobre pagamento, apenas aumentando a distância desconfortável entre eles. Ele se inclina com um sorriso astuto e comenta em tom leve que, se ela continuar oferecendo dinheiro, vai chegar ao destino sem nada. De repente, ela desmaia e ele corre assustado para ajudá-la, chamando seu nome e perguntando se está bem. Com uma expressão preocupada e uma gota de suor, ele sugere encerrar tudo se o corpo dela não aguentar a pressão. Com o coração disparado a ponto da respiração ficar visível no ar, ela segura o peito. Percebendo que é ansiedade e não um problema físico, ele acaba rindo de forma nervosa enquanto ela chora, chamando seu nome, completamente abalada. Mesmo tremendo de vergonha, ela levanta os olhos marejados para a mão estendida dele. Ele sorri com gentileza e a incentiva a continuar, dizendo para irem antes que a coragem dela desapareça. Com o rosto em chamas e lágrimas nos olhos, ela pede desculpas repetidas vezes, enquanto ele a tranquiliza, explicando que seus comentários não eram críticas, mas elogios. Ele muda de assunto com naturalidade e pergunta sobre o envolvimento dela em atividades escolares. Ainda corada, ela admite que no passado se dedicou apenas de forma mediana. Caminhando ao lado dela, com as mãos ainda unidas, ele murmura que entende, falando num tom surpreendentemente sério.
Sobre o céu nublado, ela hesita quando ele pergunta se ela participa de algum grupo atualmente. Ele então inventa um apelido bobo, arrancando uma risada dela e quebrando a tensão por um instante. Enquanto continuam de mãos dadas, ele pensa com alívio que o terror inicial dela se transformou em algo quase tranquilo. Ao chamar seu nome em voz baixa, ela ergue o olhar com um sorriso nervoso, mas vivo. Caminhando lado a lado pela rua silenciosa, ele a alerta de que não deveria continuar se seu coração já pertencesse a outra pessoa. De repente, ela segura a frente do casaco dele com força e nega isso veementemente, corando ainda mais. Ele observa o rosto sincero dela e confessa que imaginava que ela fosse popular, listando motivos pelos quais outras pessoas deveriam se interessar por ela. Ele menciona sua postura confiante e sua voz agradável, qualidades que chamariam a atenção naquele mundo. Ao olhar para ela, pensa que em um lugar como aquele, alguém assim deveria ser valorizado, não implorar na rua por algo tão importante. A boca dela se abre em surpresa ao repetir baixinho a ideia de ser querida, como se fosse algo totalmente novo. Sob o céu pontilhado de luzes, ela argumenta que alguém como ela jamais seria desejado dessa forma. Percebendo o recuo dela, ele ergue a mão num gesto apaziguador e pede desculpas, temendo que seus elogios diretos só tenham aumentado o desconforto. Pequena e nervosa diante dele, ela se curva e diz que a culpa é dela, com medo de ter estragado o clima delicado entre eles. Cerrando o punho com uma coragem forçada, ela diz animada que deveriam se apressar para a casa dele, enquanto ele a segue em silêncio cansado. O edifício de apartamentos gasto se ergue sob o céu noturno, enquanto... As palavras suaves dele marcam aquele momento como o ponto em que tudo começa a mudar. Parada diante da porta do apartamento, ela sorri com ansiedade e pergunta mais uma vez se ele realmente pretende seguir adiante, a incerteza puxando um rubor em seu rosto. Seus olhos se aquecem e se enchem de lágrimas enquanto um sorriso fraco e agradecido aparece. No quarto pouco iluminado, eles acabam sentados na cama, próximos demais. A falta de experiência dela se mistura com a forte necessidade de não recuar, tornando o primeiro contato estranho e desajeitado. O corpo dela treme e ele acaba brincando de leve com a falta de prática dela, tentando aliviar a tensão. Envergonhada, ela se afasta e pede para parar por um momento, escondendo o rosto ardente na manga. Ele se recosta nos lençóis, mais relaxado, e pergunta se ela realmente pretende terminar a noite apenas com aquele começo hesitante. Gaguejando, ela admite que não sabe o que fazer. Ele ri baixinho, chamando-a de inocente, e percebe o quanto ela luta contra o próprio medo. Aproximando-se com cuidado, promete guiá-la, transformando a ansiedade em uma expectativa nervosa. Quando a conversa fica mais íntima, ele percebe o quanto o assunto a deixa tensa e decide parar. Surpreso, ele murmura que nunca imaginou que alguém como ele pudesse ser tão importante para outra pessoa. A ideia entra em conflito com a forma como ele se vê. Ela sorri de maneira triste e diz que ninguém desejaria alguém como ela, usando o desânimo quase como uma armadura. A voz interior dele interrompe, percebendo que aquela expressão não é modéstia, mas algo muito mais profundo e machucado. Uma sombra diferente que vem corroendo ela há anos. Ele pensa que se até alguém comum como ele pode estar ali agora, talvez consiga quebrar essa sombra. Em silêncio sério, decide que quer ajudá-la a se libertar do rótulo que aprendeu por tanto tempo. Ele lhe entrega uma garrafa de água com educação, um gesto simples para acalmar os nervos. Ela se senta ereta na beira da cama, a garrafa apoiada no colo, respirando de forma irregular, ofuscada pela luz que entra pela janela. Olhando para a água, murmura que parece que o mundo inteiro virou de cabeça para baixo para ela. Fecha os olhos, bebe um gole longo, tentando esfriar o rosto quente e o turbilhão no peito. Ele observa o nervosismo dela e pergunta em tom meio brincalhão se ela ainda quer continuar. Ela balança os braços e recusa, envergonhada, pedindo que ele não zombe dela. Ele ri, pede desculpas e admite que acha aquele constrangimento dolorosamente doce. O sorriso some quando ele abaixa o olhar e pergunta com sinceridade se ela está realmente bem em se abrir para alguém tão comum quanto ele.
A resposta dela vem rápida e firme, cortando a dúvida dele. Segurando a própria roupa, ela confessa que sempre foi provocada e diminuída pelos outros. A lembrança ainda parece viva em sua pele. Com um olhar vazio, recorda como diziam que uma garota difícil como ela acabaria sozinha. Ele inclina a cabeça com um sorriso torto e observa que aquela previsão claramente não se cumpriu. Ela se curva à beira do choro e ele se preocupa, perguntando se disse algo errado enquanto se aproxima. As lágrimas escorrem quando ela admite o quanto doeu ser ridicularizada dia após dia. Ele se ajoelha à sua frente enquanto ela soluça no sofá, comparando o sofrimento dela com histórias de exclusão que conheceu em seu antigo mundo. Ela abaixa os olhos e confessa que não é surpresa ter passado a odiar aquela pessoa. A raiva ainda arde. Com os lábios trêmulos, descreve como sempre que iam à escola juntos, cada comentário dele se tornava mais um peso sufocante. Erguendo os olhos marejados, ela explica que a pessoa que a atormentava era um rapaz, não uma garota agressiva. Uma cena externa mostra duas escolas próximas, enquanto a voz dela corrige o mal-entendido. Ela estuda em uma escola mista na cidade vizinha. De volta ao quarto, ele fica tenso, chocado ao perceber que ela veio de outro lugar apenas para encontrá-lo. Em meio ao clima pesado, ele força um sorriso e pergunta se realmente parece tão estranho assim para ela. Ela apenas inclina a cabeça, confusa. De algum ponto do quarto, um comentário suave observa que pessoas cruéis assim realmente existem, e a resposta baixa dela concorda. Ela explode em raiva ao lembrar como o ensino médio se tornou um fardo constante. Um apelido cruel de fracasso eterno ecoa em sua memória. Uma colega de classe esfrega o queixo e zomba, dizendo que todo aquele silêncio pensativo parece alguém escondendo um interesse secreto, enquanto ela se encolhe em rejeição envergonhada. Um garoto convencido ri e aponta, se gabando de algum método da internet para atormentar vítimas tímidas como o alvo deles, sua diversão escorrendo crueldade. Sora coça o pescoço e admite que, embora algumas pessoas achem esse tipo de provocação excitante, para aquela garota só deixou cicatrizes mais profundas. Com um sorriso cansado e provocador, ela se inclina levemente para a frente e diz que, por causa daquela noite, finalmente pôde tirar aquele sujeito da própria vida. Sora toca os lábios, sem jeito, e se atrapalha ao responder. Abalada pela importância que ela deu ao encontro, ela explode numa risada irritada quando ele pergunta com cuidado se ela realmente poderia gostar daquele homem, aterrorizada só de imaginar que alguém pudesse acreditar nisso. Com os olhos grandes e brilhando, ela conta que no ensino fundamental o odiava tanto que chegou a se trancar em casa por uma semana inteira. O tom dela fica mais baixo ao lembrar que, quando a raiva finalmente diminuiu, o assédio voltou a se infiltrar na rotina dela. Ela grita que quanto mais pedia para ele parar, pior ele ficava, chamando-o de um homem completamente repulsivo. De repente, ela avança até Sora e os rostos quase se chocam num movimento impensado na beira da cama. Ela abaixa a cabeça e pede desculpas, admitindo que simplesmente não suporta nada que a faça lembrar daquele idiota. O olhar de Sora se fecha em um close, enquanto pensa que pessoas incapazes de respeitar limites não têm desculpa alguma. Com o rosto vermelho e os olhos baixos, ela agradece com sinceridade, enquanto ele conclui que aquelas zombarias não passavam de puro veneno. Sora faz uma pausa e então sugere em tom suave que, se ela quiser, há algo diferente que ele pode fazer por ela. Sentados lado a lado na cama, ele oferece ajuda caso as coisas voltem a ficar difíceis por causa daquele homem, sua voz firme prometendo apoio. Eles se encaram, ambos corando, enquanto ele brinca que problemas entre homens deveriam ser resolvidos por homens, deixando a sugestão no ar. Ela se encolhe um pouco, murmurando um agradecimento, enquanto ele admite que as feridas dela são mais profundas do que havia imaginado. Em pensamento, ele se pergunta se aquele colega arrogante perderia o controle ao saber que ela já seguiu em frente com a própria vida. Ao ouvir a voz dela, Sora interrompe o movimento de se levantar, sentindo que ainda há uma pergunta presa nos lábios. Segurando a camisa folgada, ela pergunta por que alguém tão quebrado quanto ela mereceria ajuda. Seu olhar mistura medo e esperança.
Do lado de fora, a lua afunda entre nuvens escuras, como se a própria noite pausasse à espera da resposta. Iluminada pelo luar, ela ergue o olhar enquanto a voz dele, fora de cena, começa com uma verdade simples. Ele é um homem. Inclinando-se para a frente com um sorriso torto e gentil, ele conclui que é porque ela é uma garota, fazendo a explicação soar ao mesmo tempo simples e séria. Os olhos dela se arregalam, confusos e maravilhados, ao perceber que as palavras dele carregam um significado que só ele parece compreender totalmente. Sora dá um sorriso fraco e pensa que, naquele mundo distorcido, apenas ele entende o peso daquela afirmação básica. Em seguida, afasta o pensamento com um pedido de desculpas. Caindo de costas na cama, ele comenta casualmente que podem deixar reflexões emocionais estranhas para depois, trazendo o clima de volta para o presente. Espreguiçando-se com um sorriso relaxado, pergunta se ela está pronta para tentar de novo, transformando a preocupação em algo mais leve. Ela se enfia debaixo das cobertas com um grito abafado, a reação irradiando por todo o corpo, enquanto a noite promete que ainda há muito pela frente. A cena seguinte se abre em uma lanchonete onde um grupo de garotas fofocava animadamente. Uma delas se inclina e conta às amigas que há um boato sobre um cara que trabalha numa loja de conveniência e que aceita qualquer pedido se a pessoa for direta. Koharu acha que é mentira, mas a garota insiste, dizendo que ouviu de uma amiga que alguém realmente teve coragem de tentar algo assim com o atendente. Elas continuam falando sobre o rapaz, dizendo que ele é incrivelmente atraente e que quanto mais se olha, melhor ele parece. Koharu só quer comer seu hambúrguer em paz e pergunta do que elas estão falando. Outra garota menciona uma notícia estranha sobre um homem que levou uma garota embora apenas para depois 3 mulheres exigirem dinheiro. Para encerrar a conversa, ela brinca nomeando Koharu como a capitã do esquadrão caçador de tarados, o que faz Koharu pensar seriamente em como gostaria de deixar de ser amigas delas. Em seguida, temos uma apresentação adequada de Tsubaki Koharu. Ela se descreve como uma garota perfeitamente comum, sem nada de especial, que frequenta um colégio normal. Ela admite que estudar em um lugar assim vinha acompanhado de uma grande preocupação que nunca saía de sua cabeça. Essa preocupação tem nome, Inou, que vem aparecendo ao lado dela desde o ensino fundamental. Koharu diz pela milionésima vez para ele parar de caminhar com ela até a escola, mas ele simplesmente a ignora e a chama de uma completa perdedora, o que claramente a machuca. Shia continua zombando, dizendo que até o jeito dela estalar a língua é ridículo e chamando-a de desajeitada e patética. Koharu pensa consigo mesma que, embora muita gente diga que ele é bonito, a personalidade dele é simplesmente um lixo. Shia fica irritado quando ela não reage e pergunta se ela acha mesmo que pode ignorá-lo assim. De repente, outro aluno chamado Mobi aparece correndo e pergunta se Koharu é namorada de Shia. Koharu fica chocada e grita imediatamente que isso não é verdade. Mobi não parece se importar e começa a elogiá-la sem parar, dizendo que ela é incrível por ser alta e que não é justo ela ainda ter uma voz e um rosto tão adoráveis. Ele continua pressionando, perguntando se ela tem namorado ou se realmente não está com Shia. Koharu fica sem jeito e tenta responder gaguejando. Nesse momento, Shia interrompe com um sorriso maldoso e diz a Mobi para esquecer Koharu, chamando-a de alguém sem experiência e ridicularizando isso. Ele ri e pergunta se Mobi ainda vai se interessar agora que sabe disso. Suas palavras deixam Koharu profundamente humilhada e ferida. Shia, então, manda Mobi esperar um pouco enquanto se prepara para sair, deixando Koharu sozinha com seus pensamentos. Ele se inclina perto dela e, em tom debochado, pede desculpas por ter roubado mais uma chance de ela seguir em frente com a própria vida. Ri chamando-a de alguém que nunca vai mudar. Koharu, claramente abalada, manda ele calar a boca, mas Shia apenas acha a reação dela engraçada e continua provocando em voz baixa. Em seguida, Shia chama Mobi para irem embora antes de se atrasarem. Mobi parece um pouco decepcionado, comentando que Koharu era exatamente o tipo dele, e se perguntando como seria se ele não ligasse para aquela questão. Shia corta o assunto e promete apresentá-lo a outra garota, que realmente sabe o que quer,
menosprezando Koharu mais uma vez. Mobi se surpreende e pergunta se ele está falando sério. Mais tarde, Koharu fica sozinha, pensando em como Shia realmente parece querer que ela permaneça presa àquela imagem para sempre. Ela lembra das notícias assustadoras que ouviu dias antes e admite que mesmo que existisse um cara realmente gentil, a ideia ainda a assustaria. Mesmo assim, não consegue evitar sentir uma pequena chama de esperança. Nesse momento, ela recebe uma mensagem de uma amiga pedindo todos os detalhes sobre o rapaz da loja de conveniência. Naquela noite, Koharu relaxa em um banho quente, soltando um suspiro cansado enquanto tenta se acalmar. Sentada na água, ela se pergunta se o que aconteceu mais cedo foi mesmo real. As lembranças voltam e seu rosto cora profundamente. Ela se lembra de como Sato-san parecia forte e seguro e de como ele dizia para ela não ter vergonha e levantar o rosto. Koharu pensa em como as mãos dele transmitiam firmeza e como foi surpreendente alguém conduzir a situação com tanta tranquilidade. As memórias a deixam confusa e emocionalmente agitada. De volta ao presente, ainda na banheira, ela fecha os olhos, revivendo a intensidade daquele momento e como seu coração disparou. O pensamento se desloca para depois, quando tudo terminou. Sato-san, com uma expressão calma e gentil, disse que ela poderia procurá-lo se algo acontecesse. Ele lembrou que agora eles compartilhavam uma ligação especial e, com um sorriso caloroso, a parabenizou por ter superado um marco importante em sua vida, desejando que ela se cuidasse no caminho de casa. Koharu fica atordoada, completamente sobrecarregada pelas emoções. Sozinha no banho, ela entra em crise, perguntando-se se como ainda consegue se sentir tão agitada depois de tudo o que viveu naquele dia. Chama a si mesma de exagerada e tenta se acalmar, dizendo para não deixar os sentimentos fugirem do controle. Ela admite que nunca imaginou que suas emoções fossem tão intensas e se sente um pouco triste por só ter descoberto isso agora. Ainda assim, reconhece que está feliz por ter coragem de seguir em frente. Ela esconde o rosto no vapor, pensando que tudo isso está acontecendo porque realmente quer vê-lo e conversar com ele mais uma vez. Na manhã seguinte, ela sai para a escola tentando se recompor. Shia já está lá, chamando-a de insignificante e dizendo que está honrando ela com sua presença novamente. Koharu tenta passar direto, mas o humor dele muda completamente. Ele segura o braço dela e começa a gritar, dizendo que algo definitivamente aconteceu. Convencido disso, exige saber a verdade. Ele percebe uma marca no pescoço dela e pergunta se aquilo é o que ele está pensando. Koharu tenta despistar, dizendo que é irritante e que é só uma picada de inseto. Shia perde totalmente o controle, chamando-a de mentirosa repetidas vezes, confuso e furioso, exigindo explicações enquanto continua a insultá-la. Surge então uma lembrança daquela noite, quando Koharu pediu para deixar aquela marca ali mesmo, apesar do aviso de que ficaria visível. De volta ao presente, ela toca levemente o local e agradece a Sato-san em pensamento. Em silêncio, ela se afasta, deixando Shia parado, chocado. A bolsa dela cai no chão enquanto ela se afasta. Shia fica para trás, tremendo de raiva, o rosto tomado pela fúria. Ele rosna que não vai deixar ninguém tirá-la dele, gritando o nome dela para o céu, quando corvos escuros cruzam o ar acima.